do Senhor. A paz do Senhor. Está tudo bem? Graças a Deus. Amém. Coisa boa. Eu fico feliz de estar aqui. O pastor ele me fez um convite. Eu não sei mais que dia. Foi na escola dominical Foi domingo. Foi domingo, né? Na escola dominical. À noite. E eu estou honrado de estar aqui, porque o culto de ensino é um culto que a gente vem para aprender a palavra do Senhor, né? Ele é um culto bem didático, né? Bem assim, instrutivo, né? E a gente precisa entender isso, né? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 33 de Ezequiel. Capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel 33. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite a respeito do texto, né? A partir do verso de número 30, que diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um ao seu irmão. Vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Verso 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática, pois o lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Deveras tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto assim muito chamativo. Ele chama a nossa responsabilidade para o culto, onde é ministrada a palavra do Senhor. E nós precisamos compreender algumas coisas. Deixa eu perguntar, quem de vocês lembra aqui, domingo que estava aqui, o que foi pregado? Não tem diferença, meu. E a palavra foi boa. Ótimo. Quem lembra na escola dominical que estava aqui, que foi ministrado? Quem lembra na quinta-feira, o irmão Elcio pregou aqui? Na terça-feira passada, irmãos, há um movimento do inimigo, e eu quero chamar a sua atenção acerca disso, para arrebatar a palavra de Deus que nos edifica do nosso coração. E aqui está falando aqui, colocar a palavra em prática, ela é fundamental para o sucesso da nossa vida cristã. Muitas pessoas hoje estão, vai para a igreja, volta, vai para a igreja, volta, mas não acontece nada, não muda nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. No século I tinha um teólogo e ele dizia assim, se a fé não mudar a estrutura do crente, então a sua religião é vã. Irmãos, nós precisamos começar a repensar a nossa postura diante de Deus. E eu quero chamar a sua atenção porque Deus, ele falou quando ele estava aqui nessa terra, personificado em Jesus, o Cristo. Ele disse assim, olha, a palavra é a semente. E tem 3 tipos de situações em que a palavra é lançada. A primeira, ela cai entre os espinhos. Os espinhos, depois ele explicou, os espinhos é o acudimento da vida, a pessoa que vai atrás do
que não dão valor na palavra de Deus. Aquele terreno pedregoso, rochoso, é um coração que verdadeiramente está fora do padrão. Como é que uma palavra pode frutificar em um terreno rochoso? E tem uma situação lá em que a semente ela cai à beira do caminho. Olha só. Inclusive esse foi um dos temas do encontro nosso lá em Turvânia, né? Aquela palavra que cai à beira do caminho, Jesus explicou: as aves vêm e comem. O que é? Ele falou que é o diabo, ou seja, a manifestação demoníaca que arrebata a palavra do nosso coração. Irmãos, todas as vezes que nós pararmos para vir à igreja, nós temos que sair de lá em oração, ficarmos aqui em oração e irmos embora em oração, em vigilância, para que a palavra de Deus ela não saia do nosso coração, porque o inimigo ele quer, irmãos, arrebatar essa palavra para que ela não cause mudança na nossa vida, pastor Romilson. Ele quer fazer com que verdadeiramente essa palavra ela não cause transformação na nossa vida. Colocar a palavra em prática é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não tem essa passagem lá em Mateus 7? Ele edificou a sua casa sobre a rocha. No momento de dificuldade veio aquela circunstância, aquelas situações e não arrebatou aquilo. Irmãos, o poder da oração ele é incomensuravelmente diante de nós e nós não sabemos utilizar isso porque nós não temos vida de oração diante de Deus. E aí não acontece nada, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana, entra dia de culto e sai dia de culto e a gente continua do mesmo jeito. Irmãos, nós precisamos voltar ao entendimento e à compreensão da palavra. Aqui ele diz aqui, o segredo não é ouvir, o segredo é pôr em prática, mas como eu vou colocar a palavra em prática se eu não tenho ela no meu coração, se ela foi arrebatada? E isso, nós precisamos entender isso, compreender isso. Porque isso é fundamental, é fator crítico de sucesso, como diziam os colegas lá de trabalho, de que nós venhamos ter uma vida realmente produtiva diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque se nós não estivermos em vigilância e oração, o inimigo vem e arrebata mesmo, passou a esquina ali, a gente já não lembra mais o que foi falar. E essa palavra aqui foi uma revelação que Deus me deu já tem algum tempo, com uma compreensão assim do que realmente é importante. Aquela palavra de domingo, ela abriu o quê? O leque para eu poder entrar com esse ensino aqui hoje, trazendo o entendimento do que é realmente a vigilância e a oração, estarmos em oração. O apóstolo Paulo diz que nós temos que orar sem cessar, ou seja, o tempo todo. O tempo todo. Você está orando, você está conectado com o Senhor, para que Ele possa edificar a vossa vida. E a minha também. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, se você está lá na sua casa, e você pensa, vou no culto, você já começa a orar para Deus falar com você. E enquanto você está aqui, você fala assim, Senhor, eu não deixo essa palavra ser arrebatada do meu coração, eu quero guardar isso, porque eu quero remoer. O que é remoer? Meditar nessa palavra o tempo todo, até na quinta-feira, ou até na quarta-feira, ou até no domingo, quando é que você vem à igreja novamente, para ter outra palavra que venha te alimentar. Amém? E aí, irmãos, colocar a palavra em prática é você realmente internalizar a palavra, é viver a palavra. A palavra de Deus diz assim, depois nós vamos ver, já é uma outra parte do estudo, de que nós temos um poder extraordinário na nossa palavra, aquilo que falamos.
aquilo que falamos. Amém? Então é importante, irmãos, olha, vamos ler o texto novamente. Aqui é uma repreensão que ele fala para Ezequiel. Ezequiel é um tipo de pregador, um tipo de ensinador. E ele diz aqui, o teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas da casa, fala um com o outro, cada um a seu irmão. Quer dizer, comenta, o pastor fulano, a pastora, o missionário, a missionária, o presbítero, o evangelista. Fala, mas não lembra o que foi pregado. Por quê? Porque o inimigo arrebatou a palavra, lembra da figura, mas não lembra o que foi pregado. E aí ele continua aqui, vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles reconhecem, o povo reconhece que a palavra é do Senhor. Olha o verso 31, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. O que adianta, irmãos, eu receber um ensinamento e não colocar em prática? É igual lá o patrão, por exemplo, ele vem e fala, olha, você todo dia você vai chegar, você vai pegar esse suporte aqui e colocar de cá. E aí ele fala uma vez, o que ele espera? Ele espera que todo dia você vem, enquanto o empregado, obediente, pega esse negócio e coloca de cá. Lá no trabalho onde você trabalha, é possível fazer isso. Você até faz, porque tem medo de não receber o final do mês. Mas aqui, as pregações de ensino orientam acerca de como nós devemos proceder em relação à palavra, que vai nos edificar e muito mais. No entanto, a gente negligencia isso, e o diabo aproveita para arrebatar e para levar essa palavra embora, porque nós não vigiamos, nós não oramos, pedindo a guarda do Senhor, para que nós venhamos ser edificados. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, aí em Salmo de número 23. Aleluia. Porque se eu vier ao culto, não trazer, não sair da minha casa em oração, certamente o inimigo ele vai aprontar algum e vai roubar a palavra que deveria me edificar. Ele vai roubar essa palavra e o que vai acontecer? Eu vou me perder pelo caminho, ou melhor, não vai edificar essa palavra. O irmão Judas, ele falou domingo aqui, falei, irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que aplicar isso. E hoje, enquanto meditava acerca disso, eu fiquei preocupado, irmãos, porque uma pessoa, ela tem que ser edificada no ensino, no poder da palavra. Se ele não ouve, não guarda, e essa palavra não tem, ele não lembra dela para pô-la em prática, então essa palavra está sendo pregada em vão, né? É igual eu finjo que prego e você finge que me escuta. Quer dizer, eu estou ensinando, mas você não está ouvindo, porque eu não põe em prática. Ouve, acha bom, nossa, que bonito e tal, mas saiu ali e já esqueceu. E nós precisamos nos atentar para isso, irmão Mar. Precisamos nos preocupar com isso. E eu não esqueço fácil, não. É importante, Madalena, que nós venhamos entender isso e compreender isso. O culto não é só, eu cheguei, dobrei o joelho, orei ali e tal, aí agora eu vou adorar. Agora não, o culto começa na minha casa. Teve um obreiro aqui um dia falou, não, o culto começa a hora que eu chego. Eu falei, poxa vida, ó Deus aí, ó. Não, quando eu cheguei aqui, o pastor já estava. Mas antes dele, Deus já estava. Então o culto, ele não acontece
Se eu não estiver aqui, vai acontecer um culto do mesmo jeito. Se eu atrasar, o culto começa às 7 horas, 7h30 no meio da semana, 7 horas no domingo, vai começar, vai desenrolar. Na hora que eu chegar, o que aconteceu? Eu ofereci um sacrifício manco para Deus. Deus vai aceitar isso? Eu penso que não. Por quê? Porque o manco, ele chega na hora. Então, é importante nós entendermos isso e compreendermos essas coisas assim. Que cada vez que nós entramos na presença de Deus, nós apresentamos a Ele um sacrifício. Nós apresentamos a Ele um sacrifício, seja um sacrifício de louvor, seja um sacrifício aqui de adoração, seja o seu dízimo, a sua oferta, seja uma palavra. Todas as vezes que nós venhamos, que nós estamos vindo na igreja, que a gente vem à igreja, nós apresentamos diante de Deus um sacrifício, algo diante de Deus que pode alegrar Ele ou Ele pode recusar o nosso sacrifício. É importante a gente compreender essas coisas e colocar em prática o ensinamento é fundamental. Semana passada eu estava vendo um vídeo a respeito de educação, essas coisas assim. Eu gosto muito de ver isso, porque assim, eu sou lá da roça, eu sou um morro chucro, né? Eu não tenho educação, e aí eu estava vendo um vídeo, falei, não, eu vou ver esses vídeos para me aprender, né? Aí a pessoa lá falou o seguinte, o instrutor lá falou o seguinte, falou, olha, você tem que chegar antes da hora. Por quê? Porque você faz uma socialização, mas na hora que começa, você já está lá. E aí eu falei, nossa, então eu estou fazendo certo, porque tem muito tempo que eu sempre chego aqui 20 minutos, meia hora, obviamente que todo dia não dá, né? Então, mas hoje, por exemplo, eu cheguei aqui, faltava 40 minutos. Então, irmãos, nós precisamos estabelecer um padrão na nossa vida cristã. Nossa, assiste a novela lá, é o último capítulo, é o futebol, nossa, o Vasco está jogando com o Flamengo, e pá, e espera, nossa, faltando 2 minutos, vai arrumar e vem. Você acha que Deus ele vai receber esse sacrifício, vamos dizer isso aqui entre aspas? Eu acho que chega aqui ainda está com a cabeça no futebol. Hein? É lógico, fala, pô, mas o fulano devia ter marcado aquele pênalti. Como é que pode o culto desenrolando diante do Senhor, na presença do Deus vivo, e a gente lá fora, e a gente preocupado com as coisas lá fora, preocupado com o mundo? E Deus, ele falou assim, Jesus ele falou, olha, no mundo tereis aflições. Então quer dizer que lá no mundo a gente só tem peleja. Lá no mundo a gente só tem luta. Então a gente tem que vir para a presença do Senhor e aqui desligarmos do mundo, porque aqui é um ambiente espiritual de adoração a Deus. Isso foi ensinado aqui no domingo. Sim, irmão. Eu tenho que tomar cuidado com o negócio que eu tomei, sabe? Eu tomei assim. Não vou falar, não vou mentir não, não tomei cheio de. Isso é só se policiar. Eu vou deixar para arrumar 10 para 7. Passa a arrumar, começa, não, meia hora para 7. Às 6h30 eu já começo a arrumar. Porque você termina com 10 minutos e vem. Eu chego aqui, o violão está desafinado, porque eu chego atrasado, sabe? Quando tem o diapasão, eu afino ele para você. Mas agora quando não tem, eu não dou conta. Mas eu me pedir Deus para me doar, porque eu estou errado. Está vendo? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que nos trazer entendimento e a compreensão do culto que nós prestamos. Essa compreensão nós precisamos ter. Olha, lá no passado, no tempo de Moisés, Deus falou assim, você vai apresentar um sacrifício às 6 da manhã e às 12 da tarde. E eles ficavam, não tinha relógio, mas eles ficavam lá. A hora que o sol nascia, eles sacrificavam porque era 6 da manhã. Na hora que o sol não escondia, eles sacrificavam porque era 2 da tarde. Irmãos, é o contrário, 12 cedo, é na tarde
o dia lá e de manhã termina o dia. Não vai até na outra tarde, né? É isso aí. É da tarde até a tarde do outro dia. Eu fico pensando lá em casa, é o seguinte, sabe? O pastor vai entender o que eu estou falando aqui. Sabe, o pastor liga para mim, manda áudio, não precisa esperar isso. Né? Eu tenho que saber que eu tenho compromisso com a obra de Deus. Eu já contei um dia falando, passa primeiro. Tá bom. Igual você chegou hoje, irmão João. O irmão João chegou hoje uns 10 minutos aqui. Deu tempo da gente conversar. Como foi? Você conversou com o irmão Daniel, com o irmão Roberto, com o irmão Gilmar, comigo, com o pastor. Faz um social, né? E faz parte da vida cristã a gente cumprimentar, a gente se alegrar. Como é que a senhora está na atividade? Não é? Se chegar em cima da hora, não tem nem jeito de dar paz do Senhor. Aí tem que ser igual o meu discipulador. Senhor. Capítulo 23 de Salmos. Olha só. Irmãos, existem dois tipos de confissão. Existe a confissão positiva e a confissão de fé. A confissão positiva é aquela que o mundo ordena e ela traz a orientação para si mesmo. Eu consigo, eu posso, eu não vou conseguir, olha, eu estou aqui, eu tenho fé. Essa, ele tem a centralidade nele mesmo. Agora, a confissão de fé fala em nome de Jesus. Eu sou forte porque o Senhor me fez forte, está vendo? Ele tirou a atenção dele e colocou em quem? Colocou em Deus, não é? Então, eu quero falar hoje também sobre a palavra, o poder da palavra confessada. Nós perdemos tempo em não observarmos isso. Por que eu entrei lá em Ezequiel? Porque eu queria falar a respeito disso. Olha o Salmo 23, o que o rei Davi nos ensina. O Senhor é o meu pastor. Ele está fazendo uma confissão. Afirmando. Ele está afirmando. Ele é. Mas ele está pensando? Não, ele está falando. Ele está falando. O poder da palavra, quando você confessa, quando você fala, quando você canta, confessando a sua fé em Cristo, é um poder devastador. Mas tem um negócio: você tem que ter fé. Não adianta nada você saber o que o Salmo 23, Senhor, pastor, ele não me faltará, nem me faz, nem me espaço, que me mansa. Não, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que viver isso. O Pai Nosso, você tem que orar ele vivendo o Pai Nosso. Pai Nosso quer dizer nosso, toda a terra, ele é Pai, é ou não é? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita aí no céu. Está vendo? Viver o momento que você está falando faz toda a diferença. Viver a palavra na sua boca, ela é o diferencial entre a sua vida cristã vitoriosa e a sua vida cristã não vitoriosa. Amém? Os irmãos estão entendendo? E ele fala aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós olhamos para Deus e confessamos a Ele, o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. O que vai me faltar? Porque Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Nada vai me faltar. Eu preciso de quê? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma casa, de um carro, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, seja de que espécie for. É o Senhor quem nos dá, é Ele, Jesus é quem nos dá, é o Pai quem nos dá. Então, quando nós confessamos isso aqui e vivemos essa palavra,
então você está em novidade de vida. Em novidade de vida. Se você está em novidade de vida, por que então que você não está aqui, as águas tranquilas, vivendo aqui mansamente, sendo guiado pelo Senhor? Olha só o poder que há da palavra nesse salmo. E continua aqui, ó, verso 3: refrigera minha alma. Irmãos, olha, eu quero chamar a sua atenção. As pessoas falam, depressão é uma doença que tem que tomar remédio, não sei o que, não sei a orgânica, mas aonde o inimigo trabalha? O inimigo trabalha na mente. E a depressão é uma doença de quê? É uma doença da mente. Pode ser que a depressão em determinadas pessoas seja espiritual mesmo. Em outras questões pode ser uma questão biológica, fisiológica, ou algo assim, topológico, não sei como é que fala essas palavras. Mas é preciso a gente compreender as coisas espirituais, as expensas da palavra, e compreendermos isso. O apóstolo Paulo fala, renovai a vossa mente. O que é renovar? Esvaziar ela das coisas do mundo. E se apresentar diante de Deus, encher das coisas de Deus. Porque quanto mais você se distancia de Deus, mais você embrenha no pecado. Mais você enche a sua mente com as coisas do mundo, com as coisas que não prestam. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se enche de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, porque buscando encher-se de Deus, você desapega das coisas do mundo. Por que nós amamos o mundo e não podemos amar o Senhor? Porque Ele exige santificação e vida em crer nele mesmo. É porque nós amamos mais o mundo do que a Ele. E aí, irmãos, Deus ele não nos divide. Ou se é do mundo, do diabo, ou se é de Deus. Não é? É assim que diz a palavra. E continuando aqui, verso 4. Ainda que eu andasse, olha, ele está afirmando, se houvesse a possibilidade de eu andar no vale da sombra da morte, eita Deus, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão Judas, eu pregou aqui há um tempo, quando eu passar pela água, não me submergirá. Quando eu passar pelo fogo, não vai me queimar. Mesmo sendo carne, não vai queimar. Mesmo sendo matéria, não vai me queimar. Por quê? Porque Deus está comigo. Lembra lá do Sadraque, Mesaque e Abednego? Estava na fornalha 7 vezes mais quente e eu estava lá passeando lá dentro. Por quê? Porque alguém estava com ele. Nabucodonosor olhou e falou, opa, olha lá, parece, tem um homem com aparência de um filho de Deus. Ei, irmãos, então não precisa preocupar-nos se nós começarmos a confessar o Senhor como nosso Deus. E a palavra, ela tem que ser liberada. A palavra, ela tem que sair da nossa boca. No Salmo 91, eu quero que os irmãos abram aí, depois a gente vai pesquisar em outras referências. Não sei se dá tempo, dá tempo. Olha aqui, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do onipotente Deus cansará. Mas não é só habitar. Não é só habitar. Você tem que confessar também. Olha aqui o verso 2, nós ficamos aqui 14 quinta-feira em cima desse salmo aqui, 14. Teve só o irmão Judas que não pregou, mas ele utilizou outras ferramentas e trouxe para nós aqui com o mesmo teor. Olha o verso 2: direi do Senhor. O que é direi do Senhor? A palavra liberada, a palavra confessada. Eu digo, o Senhor é o meu refúgio
está em Deus, perto de Deus, na habitação de Deus, no esconderijo do Altíssimo, as lutas vêm, irmãos, é como se a gente soubesse que elas vêm, mas vão passar, porque Deus, Ele é o meu pastor e por isso nada falta. E colocar isso aqui em prática é fundamental para a nossa vida cristã dar certo. Olha quem continua aqui, ó. Ele é o meu Deus, em quem eu confio, o meu Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que crê, aquele que confessa com a sua boca e crê com o coração, lá em Romanos 10, parece que é 10, ele diz assim, aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração, ele receberá o quê? A salvação, mas recebe também bênção se nós cremos, se nós confessarmos. Esses tempos atrás eu estava com um problema sério, eu tinha que me apresentar diante de uma autoridade, e aí marcou assim uns 2 meses antes, e eu falei, como é que eu vou orar a respeito disso? Aí a minha nora chegou para mim e falou, seu Devaldo, eu recebi uma revelação de Deus. Ela não veio à igreja, recebi uma revelação. Eu falei, o que é, Cristina? Ela falou assim para mim, falou, olha, nós temos que usar o nome do Senhor, o nome de Jesus. Eu falei, olha só. Aí eu comecei, Senhor, em nome de Jesus. Aquele homem, ele vai olhar para mim e ele vai ver que eu preciso do veredicto dele. Aquele juiz, aquele médico, ele vai assinar aquele documento em nome de Jesus, porque eu vou entrar naquela sala no nome de Jesus, o anjo vai estar do meu lado, vai tocar no coração dele, vai me dar a condição para eu responder à altura, e em nome de Jesus eu vou entrar, vou ficar lá e vou sair em nome de Jesus. E assim aconteceu. Aconteceu exatamente do jeito que eu pedi. Irmãos, eu já tinha comparecido na presença de muitas pessoas como aquelas, eu nunca tinha ganhado nada. E aí, naquele dia, eu ganhei. Por quê? Porque Deus, Ele entrou comigo. Porque eu falei em nome de Jesus. E a palavra de Deus, lá no Salmo, num dos Salmos, ele diz assim, que Ele zela no nome dEle, para que se cumpra. A palavra para que se cumpra. E eu entrei e eu falei para o Senhor assim, eu falei, Senhor, eu vou entrar lá, a justiça estará do meu lado, a verdade estará do meu lado, e eu vou entrar lá em teu nome, vou sair com a bênção na minha mão. E eu usei toda a minha fé, eu orei isso um mês inteiro desse jeito. E eu estava perto da Marlene, sim, amém, e o Renan, amém. E se 2 concordarem acerca de qualquer coisa, irmão, seria feito. Qualquer coisa, usando o nome de Jesus, seria feito. Por isso é que tem pessoas aí que não nem merecem e que são prósperas até em todos os sentidos. Por quê? Porque conhece a ferramenta. E são ferramentas que Deus deixou para a gente poder trabalhar. O nome de Jesus, Ele é poderoso, Ele está acima de todo nome. E Ele zela por esse nome. Ele zela por esse nome. Meu cunhado mandou um vídeo para mim, não sei se tem lá, vamos dar para o senhor, ele, a respeito disso aí, né, que a gente tem que andar e sempre ser acompanhado por Jesus, não deixar ele por nada. E o cara estava andando e Jesus era a sombra dele, né? Aí fulano e tal pegou e falou assim, faz isso. Ele pegou e correu. Quando ele correu, a sombra ficou. Ele parou e voltou e agarrou na sombra e falou assim, não posso andar sem Jesus. Então, muitas vezes nós não recebemos as bênçãos por não estar andando com Jesus. É importante nós entendermos o que está sendo ministrado. Nós temos que confessar. Lá onde eu trabalhava lá, tinha um sistema da qualidade, eu era o responsável pelo sistema da qualidade. E uma
e um dos requisitos, que é quando a gente ia fazer um curso assim, um curso fora, né, em umas empresas que eles, de consultoria lá, era um dos requisitos era o quê? Que a gente tivesse uma linguagem adequada ao sistema da qualidade. O crente, irmãos, ele tem que ter essa linguagem adequada à sua fé. Olha, eu tenho descoberto muita gente, Deus tem me mostrado que a mentira não sai da boca dele. Isso é a conduta de um crente? Não, não é, porque a palavra de Deus é a verdade, nós temos que viver a palavra de Deus, então nós não podemos mentir. Nós temos que ter cuidado com isso. Ah, mas é uma mentirinha para o gás, irmão, sai fora, isso aí é um jargão de Satanás para enganar o brasileiro. Sai fora, ou é sim ou é não, e pronto, acabou. E nós temos que observar isso. Nós temos que observar. Porque isso é colocar a palavra em prática. E o que está sendo pregado é a verdade. Amém ou não? Os irmãos entenderam? Agora eu quero que os irmãos abram, por favor, Salmo... Não. Abre lá em Provérbios 18. Deus abençoe, obrigado. Olha só, Provérbios 18. Olha o que está falando aqui. 18. Não, 18:20, desculpa. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Irmão, você quer prosperar? Então comece a falar, a confessar que Jesus é o seu Deus, que Jesus é o seu Senhor, do jeito que foi falado aqui em Salmos. E não é só 23 e 91 não, a maioria dos Salmos nos orienta a estarmos confessando a nossa fé no Senhor, através dos nossos cânticos, através da palavra, entendendo e compreendendo como é feito. Continuando aqui no verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão do seu fruto. Irmãos, quando a gente fala coisas do mundo, o mundo ele entra dentro de nós atraímos o mundo para dentro de nós. Isso é fato. Eu só falo, eu não faço, irmão. Do falar e fazer é a mesma coisa. O adultério, por exemplo, no Velho Testamento era só o coito. Agora, se você pensar numa mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Então, não adianta, o coito ou o pensamento é pecado, qualquer um é pecado. Então, nós precisamos começar a raciocinar a nossa fé, a compreendermos a nossa fé. Nós cremos, então nós temos que mudar de vida, nós temos que aprender, nós temos que compreender essas coisas, sob pena de nós continuarmos a nossa vida cristã do mesmo jeito que quando nós chegamos na igreja sem conhecimento nenhum, neófitos, pessoas assim sem conhecimento de Deus nenhum. Nós precisamos crescer. E como é que eu cresço? Colocando em prática. Como é que eu coloco em prática se o inimigo ao tempo todo ele arrebata a semente do nosso coração? Orando, falando, Senhor, não deixa o inimigo arrebatar essa semente, eu quero crescer, eu quero ser diferente, eu quero viver uma vida diferenciada diante do Senhor. Isso é fundamental. E aqui ele coloca a extremidade, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerão do seu fruto. Irmãos, pessoas de dentro da igreja na prática da mentira. Você acha que quem reina na vida dele é Deus ou é o diabo? É lógico que não é Deus. Por quê? Porque se ele peca, se ele mente, ele está falando da
que é próprio do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Nós tivemos aqui no semestre anterior uma lição da escola dominical falando só sobre mentira. O irmão Aguinaldo deu ela aqui. Foi numa terça, não deu para me vir, mas eu queria ter vindo naquele ensino. E será que nós colocamos em prática aquele ensino? Será? Será que uma mentirinha não sai da nossa boca de vez em quando? Agora eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 17. Mateus, vamos lá para o Novo Testamento, capítulo 17. Olha só. Olha só. Capítulo 17 de Mateus, verso 20. Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Ponto. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será possível. Quando? Quando eu disser, quando eu ministrar a palavra, quando eu falar. Mas para eu falar, irmãos, eu tenho que ter a fé pelo menos do tamanho do grão de mostarda. Pequenininha, mas eu tenho que ter. E a minha fé, ela não pode ser misturada com o mundo. O entendimento é esse, irmãos. E continua aqui no verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. Por que ele estava falando isso aqui? Porque ele desceu no monte, depois de transfigurar, quando chegou embaixo, tinha lá um menino endemoniado, os discípulos tentando expulsar, não conseguia. E aí ele foi explicar para eles, falou: olha, você tem que jejuar para expulsar essa casta de demônio. De qualquer Você maneira. tem que orar para expulsar, não é de qualquer jeito. Por quê? Porque existe uma hierarquia espiritual em que a gente não consegue. São demônios mais fortes, numa casta diferente. Não é o nosso estudo hoje, mas nós precisamos primeiramente ter fé, e depois nós precisamos entender, irmãos, de que nós temos que realmente falar. A primeira nossa vida, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus, colocando em prática os ensinos aqui, cujos quais nós recebemos aqui na igreja. Se não acontece alguma coisa e a gente fala: mas por que será que não saiu? Então nós temos que parar e pensar isso. É fundamental isso, não é? E eu quero compartilhar com os irmãos outro texto aqui da palavra do Senhor. Eu anotei aqui, deixa eu só. Em Mateus 12. A gente está lá em Mateus, né? Volta um pouquinho aí. 12:33. Mateus 12:33. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a árvore e os seus frutos. Mas se você observar esses frutos aqui, olha para mim, esses frutos aqui, ele nada mais é do que a palavra. A palavra. Olha o que ele diz aqui, ó. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Uma pessoa, por exemplo, que ele mente, você pode confiar nele? Nunca. Porque tudo é possível para uma pessoa que mente, né? Assim também como tudo é possível aquele que crê. Então, continuando aqui no 34, ó. E aí, Jesus, ele entra com uma palavra forte, ó. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Uma pessoa que só fala de futebol, o que ele tem?
só em churrasco, carne. Uma pessoa que só fala em corrida de Fórmula 1, eu era um desses. O que ele tem no coração? Corrida de Fórmula 1. Tem muitos anos que eu não assisto corrida de Fórmula 1. Depois que o Ayrton Senna morreu, né? Eu não assisto mais. Não, eu continuei assistindo um tempo. Eu era viciado naquele negócio. Graças a Deus fui liberto. Graças a Deus. Irmãos, uma pessoa que só fala em mulher, o que está no coração dele? Mulher. Uma mulher que só fala em homem, o que está no coração dela? O homem. Irmãos, agora nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, porque senão a gente vai ser arrebatado se a gente estiver aqui envolvido nesse mundo. Não vai. Nós precisamos estar inseridos e atentos à palavra do Senhor. A hora que tocar a trombeta, a gente ouve, ó, vai embora. E isso é fundamental para nós. 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E continua no 36, mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. O profeta Daniel ele diz assim que o trono branco, né, igual fala em Apocalipse, ele é um trono de fogo. Por quê? Porque ele é um trono que vai trazer justiça e juízo sobre as pessoas. Então, cada palavra que a gente falar contra o irmão, contra a irmã, contra o obreiro, contra a obreira, nós vamos prestar conta disso. Cada criticazinha, cada faláciazinha, nós vamos prestar conta. E aí nós temos que voltar e falar qual é o fruto que eu estou dando. Se eu estou falando do pastor Romeu, se eu estou falando do irmão Elcio, se eu estou falando do irmão Daniel, da irmã Natividade, irmãos, nós precisamos começar a repensar a nossa vida cristã. Porque a palavra ela tem que ter efeito na nossa vida. Ela tem que funcionar em nós, trazendo modificação, trazendo transformação. E a palavra ela tem que frutificar em nós. Olha o verso 37, ó. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui tem justificação para receber galardão e bênção, mas aqui também tem condenação. E essa condenação aqui, irmãos, é o inferno, é o que diz a palavra. Então nós temos que olhar e começar a pensar, falar, peraí, eu tenho que levar a minha vida cristã com mais seriedade. Nós temos que levar a nossa vida cristã com mais vontade, não é? Nós temos que levar a nossa vida cristã apresentando a Deus um sacrifício mais real, mais compreensivo. Irmãos, Deus ele não quer que a gente fique jejuando 365 dias por ano, orando 365 dias por ano, mas Ele quer obediência, melhor obedecer do que o sacrificar, disse o profeta. É importante, irmãos, nós compreendemos essas coisas. Confessar o Senhor é fundamental para nós alcançarmos o favor dEle, é entendermos de que Ele é realmente o nosso pastor, porque nós confessamos e a palavra ela é direcionada para um fruto bom, não para um fruto mau. A edificação da vida do crente, ela passa exclusivamente, ou prioritariamente, ou primariamente, pela palavra de Deus. Ah, mas eu não leio a Bíblia, eu só pego a Bíblia e não vou para a igreja, ela fica lá no Salmo 91, e já está até embaçado lá no Salmo 91. Irmãos, a palavra, ela precisa fazer efeito na minha vida. Ela precisa surtir um efeito. Lembra quando Moisés ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Por quê?
Porque ele estava lá junto da palavra, a palavra entrava dentro dele e transcendia no brilho do seu rosto. Não é? Agora nós não lemos. Nossa, não, eu vou ler, não, eu tenho que ler hoje o verso lá da campanha da quinta-feira. Não, irmão, você tem que estar meditando, você tem que estar buscando a palavra, orando a palavra, irmãos, confessando a palavra. É fundamental você abrir a sua boca e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez uma vez só não adiante. Você tem que falar isso muitas vezes, confessar. Lá no Salmo 91, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quem é o seu Deus? O Senhor Jesus é o meu Deus. Ele é o meu Senhor e Salvador. E isso é fundamental. Confessarmos, falarmos, abrir a nossa boca e confessarmos. Hoje eu tive uma notícia muito triste. Uma mulher foi ameaçada de morte com um canivete. Eu vi isso lá e eu fiquei muito triste com esse negócio. O caboclo arrancou o canivete e disse: abra a sua boca e fala de novo isso aí que eu vou. Aí ela falou: o sangue de Jesus tem poder. Aí ele falou assim: o diabo também tem. Quer dizer que ele estava do lado de Satanás e ela do lado de Deus, né? Irmãos, e a gente tem que estar compreendendo isso. E ela é uma pessoa assídua na palavra e na oração, no jejum. Então, quando ele veio sobre ela com aquela ameaça, ela clamou o sangue de Jesus, ele resmungou aquelas coisas lá, mas ele bateu em retirada. Porque contra as coisas de Deus não vale encantamento, o poder do diabo tem que sair, não é? Ela confessou, por quê? Porque ela tinha a palavra dentro do coração, porque a vida dela é vida de jejum, vida de oração, de leitura da palavra. E olha, volta e meia, pode até ser que não aconteça ainda esse ano ou outro, mas numa hora dessa, todos nós vamos nos deparar diante de uma circunstância em que o inimigo vai querer fazer uma gracinha dessa. Esses tempos atrás eu fiz uma visita. Nossa, tem 2 visitas que eu me arrependo até hoje. Essa é uma delas. Eu fiz uma visita, eu fui sozinho. Aí cheguei lá e tal. Ainda pensei em chamar o irmão Elcio ainda. Cheguei lá, orei, expulsei, e orei lá e tal, e Deus mostrou alguma coisa, e eu entreguei aquilo que Deus mostrou, e aí fui embora. Quando eu entrei dentro do carro, que eu saí, o diabo começou a me atacar, a minha mente. Não, você não podia ter feito aquilo, não. Você veio sozinho, olha a situação. Se você fosse pego lá, era um ambiente comercial, tinha muita gente, mas o inimigo, ele cria circunstâncias para nós nos enganarmos. Irmão, chegou um ponto da minha cabeça esquentar. Não, você precisa de ver, eu vejo ajoelhado, orando ao Senhor, a minha cabeça esquentando assim, aquele espírito de acusação. Eu falei: Satanás, não, Senhor, não aceito, não quero. Deus enviou um anjo dele, pegou aquele demônio e levou e jogou fora. Irmãos, nós precisamos compreender as coisas espirituais, porque senão a gente acha que eu podia ter ido lá tomar um banho, né? Um banho frio, né? Para esfriar a cabeça, né? Mas era algo espiritual. Então, por isso é que a palavra de Deus fala assim, que um dos dons é o discernimento do Espírito. O que está acontecendo? Por quê? Peraí, vamos analisar aqui. Eu fui lá com uma visita forte, eu fui sozinho, está me acusando. Quem que é o acusador? É o diabo? Eu falei: não. Graças a Deus. Um dia eu estava sentado na minha cadeira lá na área, eu estava lá orando ao Senhor assim, aí começou a vir aquela acusação. Que negócio.
Você vai embora daqui e eu vou pedir para o meu Senhor e Salvador mandar o fogo daquele trono de fogo que Daniel falou para te queimar. Então você cai fora daqui em nome de Jesus. Na hora, sumiu. A gente precisa conhecer as ferramentas que a gente tem, a legalidade que a gente tem, para a gente usar a palavra, para a gente ganhar terreno, ou pelo menos nós termos a nossa vida em paz, não é? E muitas pessoas apanham porque não sabem, não lê a palavra, não conhece a palavra, não presta atenção no que está sendo pregado e não põe em prática. E aí, na hora que precisa, o que eu vou fazer agora? Pastor, me ajuda aqui, irmão Vilmar. Não, você mesmo tem condição de expulsar o demônio, se você estiver alinhado com o Senhor. Você mesmo tem condição de receber as revelações maravilhosas de Deus, se estiver alinhado com o Senhor, alinhado com a palavra. Não precisa do pastor, não precisa do irmão Vilmar. Mas é importante, irmão, em determinadas situações é necessário pedir ajuda, sim. É necessário, sim. Mas é importante nós compreendermos de que eu sou do Senhor e Ele é meu. É a confissão, não é uma confissão positiva que aponta para mim, mas é uma confissão de fé que aponta para o Senhor, meu Senhor e Salvador. É uma confissão cristológica, não é? Cristológica. É o seguinte, tem uma palavra escrita na Bíblia que fala assim: quando tiver enfermo, chama os presbíteros, aí pede para chamar também. O presbítero, o pastor, quando está de pé enfermo, todo mundo cada feira. Alguns casos, sim, mas outros não, você não resolve lá. Onde é que está a sua fé? Não é? Você não resolve. Eu estou alinhado com o Senhor, vamos embora. Não é? Uma vez aconteceu uma coisa na minha casa. O João Vitor era pequenininho, tinha uns 4 a 5 anos. E minha mulher estava com uma dor de cabeça, mas era incrível essa dor de cabeça, era aquela que deixava a pessoa desnorteada. Aí ele chegou lá e falou assim: papai, a mamãe está chorando. Vai lá orar por ela. Eu falei: você tem fé que Deus cura ela? Ele falou: tem, mamãe. Então vai lá, você vai orar. Você vai lá e põe a mãozinha na cabeça dela e ora. Só acredito que Deus curou minha esposa. Cura demais da conta. Cura demais. Por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem que é o justo? O João Vitor. Então, isso é, nossa, meu Deus, é um milagre. Irmãos, nós não estamos aqui na condição de justo, mas nós estamos aqui na condição de justificados. Justificados por quem? Por Jesus. E nós temos autoridade para exercermos o ministério que Ele nos deu. Obviamente que tem pessoas que não têm autoridade de cura, por exemplo. Não, João Pedro. Tem pessoas que não têm dom de cura, por exemplo. Aí chama, mas primeiro ora. Ah, não curou, não, então eu vou chamar fulano. Não é? Não. Então, chama lá o pastor Romilson, o pastor Romilson vai lá, ora e ela é curada. Unge, ela é curada. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é para ser vivida. Ela não é só para ser escutada como um livro, como uma historinha da carochinha, não. Ela é para ser vivida. Isso aqui é vida para nós, é vida para nós. Nós precisamos compreender isso. É vital, é vital. Porque ou nós vamos falar ela para termos vida, ou nós vamos falar ela para termos morte. É duas coisas. Jesus falou, ou é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso é do quê? É do diabo. Então, aquela mentirinha pro gasto, aquele jeitinho e tal, é do inimigo. Então, sai fora. Nós precisamos compreender essas coisas, sob pena de nós estarmos padecendo na nossa vida. E eu sou um pregador que eu falo o seguinte: todo mundo tem aquilo que merece. Não tem ninguém na face dessa terra que não tem aquilo que merece. Por quê? Porque senão Deus seria injusto.
Deus seria injusto. E Deus é injusto? Deus não é injusto. Agora, tem a circunstância, por exemplo, o Etevaldo, eu vou melhorar a fé dele, eu vou subir de patamar, aí manda uma prova e tal, e o Etevaldo começa a orar mais, começa a buscar mais e tal, e aí de repente eu passo a ver Deus, eu passo a ter uma outra dimensão de Deus. Então, se eu sei que se eu não buscar, Deus vai me colocar em prova, então eu estou esperando o quê? Eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que estudar, de um jeito ou de outro eu tenho que fazer, porque eu vou ser provado, uma hora ou outra eu vou ser provado, porque está na Bíblia, irmão. Jó, ele foi provado, ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, e Deus olhou para ele e falou: vou melhorar a vida desse camaradinha. O que aconteceu? Virou um rebuliço na vida dele, uma situação difícil. Mas o que aconteceu? Lá Deus deu tudo para ele em dobro, e olhou para ele e falou: e agora? Como é que você é? Ele falou: agora eu estou te vendo, antes eu ouvia falar. Tem muitas pessoas dentro da igreja que ouvem falar, mas não tem experiência com Deus. E essa experiência ela é necessária na vida cristã. Lembra? Se estiver perto do pecado, está longe de Deus. Agora, se estiver perto de Deus, está longe do pecado. Irmãos, nós temos que buscar Deus para nós ficarmos perto dele. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. E eu também agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Irmãos, é algo assim, eu estou colocando em prática. Eu falei para os irmãos há um tempo. Falei: olha, aquilo que eu trago